Agora me diz uma coisa, seus filhos já estão indo para a escola, né? Já faz um tempinho, né, que começaram as aulas. E aí, todos os dias, você sofre com aquele dilema. O que colocar na lancheira dessa criança, meu Deus? O que eu vou mandar para ele comer? Realmente não é tarefa simples, tá? Porque tem que variar o que você vai colocar, tem que ser nutritivo, tem que cuidar se não pode estragar, né, até a hora dele comer. Tem também que atender aos gostos dos pequenos, né, senão eles já nem comem. Com tudo isso, o que a gente faz? O que a gente faz? É simples. Assiste ao Ver Mais que eu converso com a nutricionista que conta pra gente. Muito bem, eu recebo agora a nutricionista Nina Herman. Nina, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Nina, como é difícil isso, eu fico pensando, os pais devem ficar meio malucos, né? O que eu vou mandar hoje? Porque tem toda essa leva de perguntas, né, que a gente se faz pra escolher bem. E aí eu te pergunto, a lancheira... Como pensar nesse lanche diário para a criança? Então, o lanche, na verdade, ele influencia muito, inclusive no rendimento da criança, né? Então, o que a gente procura fazer? Colocar sempre um alimento que forneça energia, um alimento construtor, que a gente brinca com as crianças, que são as proteínas, e um alimento regulador, que são fontes de vitaminas e minerais, que são as frutas. Então não tem muito mistério, né? O lanche tem que ser completo, é um lanche que pode ser escolhido pelas crianças e a gente tem muitas opções, né? Então muitas vezes dá para brincar com pão integral, com um recheio de frango, com cottage, por exemplo, e já aproveitar e botar uma cenoura ralada e um alface. Aí podemos botar um suco junto. Sempre fugir dos industrializados, né? A gente consegue colocar tomatinho, queijo e uma fruta, um suco de fruta. Iogurte, granola e uma fruta, um suco também. Então não tem muito mistério, a gente tem que fazer uma combinação inteligente, né? Certo. Ou até fazer receitas. Então a criança pode estar participando dessas receitas. Um bolo de banana, que é uma coisa fácil de fazer. Um bolo de cenoura com uma farinha integral, talvez. Também é bem interessante. Se parar um pouquinho e pensar, não é tão complicado assim, né? Tem pais que falam que não dá tempo de fazer no dia anterior, que se complicam um pouco. Falta de tempo é desculpa? Não, falta de tempo não é desculpa. Que demora muito pouco tempo para a gente fazer e organizar os lanches. Então, pode organizar um dia depois e refrigerar, um dia antes e refrigerar. A gente pode aproveitar o café da manhã para preparar. E tem uma coisa muito interessante, que as crianças podem organizar os lanches dela. Então, com o auxílio dos pais, elas podem sentar, né, ou na cozinha e organizar. Até elas já começam a entrar nesse mundo da alimentação saudável, começa a despertar esse interesse. E a criança de 6, 7 anos já pode começar a ajudar os pais, sim, a montar a lancheira. Ou pega um dia da semana e se organiza. Eu tenho certeza que não vai levar muito tempo. Com certeza. Com certeza, falando aqui, né? Vamos ver. O que deve ser evitado nessas lancheiras, Nina? Evitado, eu sempre falo que deve fugir dos alimentos industrializados, né? A gente hoje tem industrializados muito bons que podem auxiliar, sim. Porém, a gente tem uma carga muito grande de açúcar, gorduras, que é tudo que é chamativo para a criança. Então pode ver que sempre tem um personagem na frente, é muito palatável, porque tem muito açúcar, então a criança desenvolve esse gostinho pelo açúcar, é difícil incluir depois uma fruta, né? E muitas vezes elas ficam resistentes a experimentar coisas novas, mas isso passa, e isso muitas vezes é porque o paladar estragou por causa de alimentos industrializados. Claro. Então fugir dos que tem muito açúcar, muita gordura. E eu sempre falo, os ingredientes a gente tem que dar uma lida. Se tiver muita coisa que tu não conhece, ele não é bom. Evita. Tem gente que gosta de mandar bolacha, pacotinhos de bolacha, porque é mais fácil, tá ali, já come, já resolve a vida. Só que toda bolacha é proibida ou algumas podem de vez em quando? Hoje a gente já tem no mercado cookies integrais com menos açúcar, porque a criança ela não tem essa restrição que muitas vezes os adultos têm, né? Então, uma vez na semana, se eu botar um cookies com um açúcar mascavo ou um açúcar integral, não vai fazer mal, né? E se eu combinar ele com uma fruta, os cookies com uma fruta, hoje a gente tem muitas opções saudáveis no mercado. Vamos ver então o que dá pra gente colocar nessa lancheirinha? Bora lá.
tem uma telinha aqui pra gente. Aqui, inclusive, essa o que evitar tá ali, ó. Qual delas escolher, né? A fruta você escolhe, o doce você... Aí, o que deve conter? A gente tá vendo uma bem variada aqui com fruta, né? Fruta, tem um pãozinho que parece com queijo ali, né? Um pão integral. E as verdurinhas... Essa criança aí tá ótima, né? Ah, essa mãe tá de parabéns. Essa mãe tá de parabéns, vai Será render. que chama a atenção da criança? Aí, eu acho legal essa imagem aí, Nina, porque olha só os artifícios aí lúdicos para que a criança... Eu vou falar, um potinho já diferente para criança. Tem pote de ursinho, tem pote de morango, tem pote em formato de uva. Eu tenho até uns no consultório. Tem pote em formato de cebola e de abóbora. Então, assim, às vezes um potinho diferente para criança já tá ótimo. Esses espetinhos também a gente acha muito fácil para comprar. Claro, né? Às vezes os desenhos para a mãe já complica, né? De fazer um pirata ali. Sim. Mas assim, uma vez na semana, tenta mandar uma coisa mais lúdica assim. Até para começar a criança a se interessar. Depois que ela estiver bem acostumada com aquilo, porque a maioria dos pais ainda não acostuma a criança... Hoje a gente se preocupa mais com isso, né? Mas antes não, mandava o mais fácil e pronto. E daí é legal para despertar o interesse da criança. Legal. Planejamento, então, antes de tudo. Isso mesmo. Maravilha. Dá Nina, pra fazer tudo. Dá, né? Inclusive no nosso dia a dia, não só da lancheirinha da criança. Né? Dá pra aproveitar o nosso lanche e botar pra criança. Não também. é? Exatamente. Nina, obrigada por estar aqui com a Obrigada. gente. Ótimo restinho de semana aí. Restinho não, estamos no meio, né? Ótimo resto de Pra semana. nós. Valeu!